Bem-vindo ao podcast Inovação na Veia. Eu sou Mariela Parolini e estarei com você nessa jornada que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Você já tomou café no aeroporto? É bom, é caro, mas é bom. Eu, por exemplo, cheguei aqui mais cedo hoje para tomar meu café com calma, sentada. Mas ao mesmo tempo que normalmente a gente pega esse café e vai fazendo coisas nossas, né? Mexendo no celular, observando o que tem na agenda, mas para e observa o funcionamento do aeroporto. Eu não sei se você já fez isso. Ultimamente eu tenho parado e prestado atenção nessa movimentação. E hoje quem está aqui para conversar com a gente no Inovação na Veia é o Marcelo Farias, que é o responsável pela logística aqui no BH Airport, mas ele vai contar como é o trabalho dele. Marcelo, muito obrigada por estar aqui no Inovação na Veia. Maria. Por favor, se apresente. Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Marcelo Farias, eu estou como gestor aqui do Hub Logístico Multimodal, então responsável por toda a logística de cargas do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Bom, eu comecei minha trajetória profissional na Varig em 1998, sempre na área de logística, de cargas, e passei por empresas aí como a Shell, eu trabalhei na distribuição, na logística de combustíveis, passei depois para a Raízen. Pela Raízen, eu fui responsável pela parte de processos, controles, e depois eu fui para a parte de contratações, passei pela logística marítima no Grupo Libra, voltei para a aviação também no Grupo Libra, na Libra Aeroportos, no aeroporto de Cabo Frio, e passei pela DHL, né, o maior agente de cargas aí do mundo, é uma super empresa, e recebi o convite para me juntar à equipe de BH Airport para trabalhar com o Hub Logístico Multimodal no terminal de cargas e no aeroporto industrial. É uma equipe de mais ou menos 70 pessoas. Eu estou aqui desde julho de 2021 e vai ser muito legal ter esse bate-papo e falar um pouquinho do que a gente faz aqui. Vamos começar explicando o que é um Hub Logístico Multimodal. Bom, o Hub Logístico Multimodal, ele surgiu de uma ideia, né, inovadora, com certeza. sobre como passar pela pandemia, né? Nós tínhamos um terminal de cargas, temos um terminal de cargas, temos o aeroporto industrial, primeiro e único do Brasil, diga-se de passagem, e a gente precisava bolar uma forma de utilizar, né, nossos ativos, né, considerando que a logística aérea ficou um tanto quanto restrita naquela ocasião, bastante, foi bem desafiador. E então a gente começou a pensar em como a gente desenvolvia nosso terminal de cargas e aí a gente pensou na multimodalidade. Então a gente desenvolveu corredores logísticos a partir de Santos, a partir do Rio de Janeiro, dos portos do Rio, dos portos de Santos, do Porto de Itaguaí, né? Utilizando inicialmente o modal rodoviário, e a gente também começou a trazer cargas aéreas de Guarulhos e Viracopos. Então a gente desenvolveu toda essa multimodalidade, né? Considerando o marítimo com rodoviário, o aéreo com rodoviário, né? Até que a gente conseguisse restabelecer os voos por aqui. Então o Hub Logístico Multimodal ele tem um pilar que é o terminal de cargas e tem um outro pilar que é o aeroporto industrial, que aí você trazer a industrialização para dentro do sítio aeroportuário. E nessa linha você acaba tendo uma sinergia entre os dois ativos. Então esses dois pilares movem o Hub Logístico Multimodal e por isso ele se chama assim, porque a gente hoje movimenta cargas aéreas por natureza, cargas marítimas e cargas rodoviárias dentro de um mesmo terminal de cargas. À medida que você foi falando, eu fiquei imaginando a pandemia, né? Você disse que isso tudo começou com a pandemia. A gente não viajava, mas o que a gente comprava tinha que viajar, né? Exato. E aí é que está o desafio, né? Justamente por isso a logística ela foi tão demandada, porque o consumo aumentou muito, principalmente porque a gente estava em casa, então a gente acabava olhando mais para casa, se aparelhando melhor, então você começava a ter o desafio da logística internacional com toda a situação do Covid ali, né? Nossa. Então foi desafiador, mas o nosso aeroporto cresceu muito nesse período, né? A gente cresceu aí, se eu não me engano, 21%, né? Confins já estava com uma expansão quando veio a Covid, não foi? Você Sim. já estava num processo enorme de expansão, Sim. Vem a Covid, Sim. aí vocês
param, continuam? Como que vocês fizeram não só na logística, no aeroporto como todo? Sim. Não, no aeroporto a gente concluiu o Terminal 2 e aí a gente segurou um pouquinho a obra do Terminal 1, que a obra do Terminal 1 começou só agora, né? No início desse ano, né? Então a gente veio trazendo, a gente acabou segurando e nos adequando à situação, porque não tinham voos, né? Então não tinha como você fazer um investimento dessa proporção, porque não fazia nem sentido. Até porque a gente não sabia como ia ser o pós-pandemia também. Então o Terminal 2 ficou pronto, mas o Terminal 1 a gente deixou para fazer esse ano. E agora a gente está entregando ele amanhã, né? Hoje, dia 12 de dezembro de 2022, que a gente está gravando esse podcast, e a entrega vai ser dia 13 de dezembro. Exatamente. Pena que eu vou estar em São Paulo, senão eu queria vir para essa entrega. Não, mas eu faço questão que você venha. Com certeza eu vou ver isso tudo. Mas a logística, cada vez mais que eu converso com pessoas, aqui teve um podcast com o responsável pela logística da Shopee, conversei com outras pessoas, tem detalhes de logística que a gente não imagina, né, Marcelo? Como que isso... São os pequenos detalhes que fazem com que funcione da maneira correta. Exatamente. Principalmente quando você fala, né, da solução como um todo, hoje a gente olha muito para a experiência do cliente. O cliente, ele hoje é o nosso... A gente tem alguns termos até que estão sendo utilizados hoje, né? O Customer Centricity, né? Customer Obsession, porque você acaba focando muito no que é o melhor para aquele determinado cliente e você começa a dar opções. Então, a logística, ela precisa hoje de tecnologia e tecnologia a serviço das pessoas, porque no final do dia você dá visibilidade na entrega, você passar para o teu cliente final a sensação de agilidade, de eficiência, né, de entrega. Então, e para isso você tem que ter equipe qualificada, você tem que ter sistemas adequados e você tem que ter processos, né? Naturalmente, os processos vêm primeiro, você se adapta, né? Você cria os processos, você vai se adequando, vai se adaptando, foi um pouco do que a gente fez aqui na pandemia, e depois você vai trazendo a tecnologia para ela acompanhar esse movimento e aí o cliente final ele perceber essa entrega, essa melhoria e essa performance. A gente vai dar uma pausa agora para o segundo bloco, porque eu queria entender um pouco mais dessa tecnologia que entra no processo. Legal. Tá bom? Excelente. A gente já volta. Marcelo, do que você disse, algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, sobre a tecnologia, óbvio, né? A inovação que vem para a logística, o quanto é importante, a importância das pessoas nos processos. Os processos vêm, mas não acontecem sem pessoas, Sim. Então a importância disso tudo, mas sempre com foco na experiência do cliente. Sim. Eu não sei se é muita coisa, mas por favor, fique à vontade para falar a respeito disso. Não, eu acho que é importante falar assim, nada acontece sem pessoas, né? E dentro da logística, cada vez mais você precisa de pessoas preparadas, pessoas que tenham experiência em cada etapa do processo. Então, a gente tem que ter experiências diversas aqui. A diversidade, inclusive, é muito importante para que a gente tome as decisões corretas, a gente tenha vários pontos de vista aqui dentro. Mas é muito importante que a gente traga pessoas qualificadas para formarem a nossa equipe. Então, a gente tem pessoas que olham planejamento, a gente tem pessoas que olham a execução, a gente tem pessoas que são especialistas na legislação aduaneira, a gente tem pessoas que são especialistas em transporte, e a gente tem, inclusive, uma pessoa de sucesso do cliente, que nós trouxemos agora no meio do ano, justamente para nós trabalharmos com os principais clientes que têm operações mais complexas e a gente colocar essa pessoa para melhorar as operações continuamente. Então, assim, esse é um viés que a gente não abre mão. Então, a equipe é uma equipe forte. Isso eu estou falando aqui, né, da parte comercial, da parte de operação que fica no back-office. Tem o nosso time operacional que fica lá no terminal de cargas e fica lá no aeroporto industrial. No terminal de cargas, são especialistas em armazenagem, são especialistas em movimentação, são especialistas em comércio exterior, em legislação aduaneira. Eles têm um relacionamento com os órgãos anuentes, então estou falando de Receita Federal, Polícia Federal, Anvisa, MAPA, né? Então, sem essas pessoas, e lá no aeroporto industrial são pessoas especializadas em estoque, porque a gente cuida do estoque de matéria-prima da indústria e do produto acabado. Então a Clamper hoje é o nosso grande parceiro dentro do aeroporto industrial, então a gente tem uma equipe especializada em gestão de estoques. Então, se a gente não tiver essas pessoas que são técnicas, as coisas não saem como devem, você não consegue pensar em melhorias. E com base nessas experiências, a gente vem aprimorando a parte tecnológica.
Então, assim, nós trouxemos então estamos, na verdade, numa parceria muito legal com a FIENG, e a gente trouxe o Senai para dentro da nossa operação como uma indústria 4.0. Então, a gente está colocando a indústria 4.0 dentro do nosso terminal de cargas e dentro do aeroporto industrial. O que significa isso? A gente começa o processo de revisão, de revisão do que a gente já tem hoje de processo, para a gente melhorar ainda mais esses processos, e aí a gente traz a tecnologia para dentro com esses processos arrumados. E aí é que entra a nossa amiga Mariane Asbeck, que é minha para aqui no aeroporto, gestora de inovação do nosso aeroporto hoje, e que vai me ajudar nesse processo também. Então a gente vai começar a ter também a inovação tecnológica. A gente já vem fazendo algumas coisas ao longo dos anos, mas agora de forma muito mais direcionada para a área de logística, que é uma das verticais do Centro de Inovação. Você coloca, é tão interessante, né? A visão macro indo para o mínimo. Você coloca o processo, a partir do processo você coloca as pessoas certas naquele lugar, e aí vem a inovação como consequência disso tudo. Exatamente. Para potencializar tudo que vocês fazem, né? Exatamente. E aí vem o Hub de Inovação. O Hub de Inovação, ele surgiu, na verdade o Centro de Inovação, ele surgiu com esse viés. Assim, Mariela, hoje a gente passam aqui pelo nosso aeroporto 40 mil pessoas por dia. Dia, tá? Mais do que várias cidades. Então, 80% dos municípios mineiros não tem 40 mil habitantes. Tá? Então, assim, nós somos uma cidade aqui. E até olhando para os primórdios aí, se você olhar o nosso master plan, o aeroporto Internacional de Belo Horizonte, ele foi concebido aqui no vetor norte da região metropolitana de BH, justamente para ele servir como um catalisador dessa região. A gente faz fronteira com alguns municípios aqui, se eu não me engano são 9, tá? Mas eu não tenho esse número confirmado, mas alguns municípios importantes aqui. A gente fala de Lagoa Santa, Vespasiano, Pedro Leopoldo, Confins, né, naturalmente, que é o nome, que é onde a gente fica efetivamente, né? Então, para quem não sabe, Confins é uma cidade. É uma cidade, Minas, exatamente, né? Em Minas, que fica aqui no vetor norte. Então a gente tem, né, esse papel também aqui. Então, o que a gente pensou? Poxa, nós somos uma cidade, nós temos 40 mil pessoas passando aqui, nós temos assuntos de A a Z aqui, né? Então a gente consegue servir como uma prova de conceito para várias tecnologias que podem ser desenvolvidas. Então o Centro de Inovação nasceu a partir dessa visão, né, da aerótrópole, mas alinhada com, primeiro, ser o aeroporto mais seguro, ser o aeroporto mais sustentável e ser o aeroporto mais inovador. Então, peraí, seguro, sustentável e inovador. E aí, com base nisso, a gente trabalha, a gente trouxe essas verticais, né? Que é de segurança, que é de mobilidade, logística e mobilidade, para que a gente colocasse isso dentro do Centro de Inovações e a gente trouxesse, né? Primeiro, os cofundadores, que são cofundadores pesados. Então você tem aqui a PUC Minas, você tem o Inatel, você tem algumas... você tem a FCJ, você tem empresas robustas que são cofundadoras, justamente para a gente dar não só o ambiente para que eles desenvolvam, para que eles testem, e a escalabilidade que é necessária, que precisa para que essas empresas decolem. Então a nossa ideia é que a gente traga melhorias tanto para as pessoas quanto para o setor aeroportuário. Então, existe um espaço que está destinado aqui no aeroporto para essas empresas se instalarem e fazerem com que o nosso aeroporto seja uma grande prova de conceito. Ele sai da salinha dele, desce a escada rolante, então ele já começa a testar a solução dele ali. E aí a gente vai replicando isso para outros aeroportos que estão dentro do grupo, né? A gente tem mais 15 pela CCR, a gente tem mais 2 pela Zurich e mais alguns pela Infraero também. Então ajuda que a gente consegue dar essa escalabilidade para essas empresas também implementarem isso. Acaba que o MVP vai ser em Confins. Exatamente. Então a gente tem essa possibilidade. Então o Centro de Inovações ele veio para coroar essa perspectiva que a gente tem, né, da inovação aqui dentro, olhando justamente para a gente melhorar a vida de todo mundo e do aeroporto, do setor como um todo. Que bacana. E tem alguma startup que já funciona ou que já funcionou aqui, ou não precisa ser startup, mas alguma inovação que você possa contar assim, olha, já testou, deu certo, a gente viu que funciona? A gente está começando ainda. A ideia é que esse movimento comece de forma mais contundente no ano que vem. Sim. Tá? A gente fez a inauguração. Já está aqui, daqui a 20 dias. Mas a gente ainda está estruturando, né, essa área para as empresas,
né? E aí a gente realmente começa a dar o kickoff aí para as coisas correrem e a gente realmente ter todo mundo aqui dentro que a gente imagina, né? Mas tá caminhando para isso. A chegada da Mariana, a Mariana chegou, deve ter aí um mês mais ou menos, Ah, é? um mês, no máximo 2, justamente para isso. Pra ela... Não, ela chegou, deve ter uns 2 meses no máximo, então ela está estruturando toda essa vinda, costurando os acordos, conversando com as pessoas, mas a gente tem muita coisa legal para acontecer, muita coisa legal para acontecer. Então eu quero conversar com a Mariana, você vai me colocar em contato com ela, por favor. Vou colocar, ela estaria aqui hoje, mas infelizmente ela teve uma agenda, não conseguiu estar com a gente, mas como que deve essa semana ela vai estar assim, eu vou conversar com ela. Agora a gente vai fazer uma outra pausa, que eu queria que você contasse assim, quais as inovações que já estão na logística e o que você tinha vontade de que tivesse de inovação na logística. Legal. Tá bom? Só um instante. Beleza. Marcelo, aqui durante a conversa você citou o aeroporto industrial como se fosse outro local, não é aqui? Não, ele é aqui dentro do sítio aeroportuário, não é desse lado da rodovia, é do outro lado, sentido Confins. Ah, tá. Então, onde fica a Clamper hoje. Oposto. Do lado oposto. Tá, onde fica a Clamper em frente ao nosso terminal, praticamente. Esse 1 ano e meio, eu queria que você falasse mais sobre esse aeroporto industrial, como que ele funciona, as inovações que vocês têm ali. Então, na verdade, o aeroporto industrial ele é uma área industrial dentro do sítio aeroportuário. Ele é um conceito global, né? É uma zona franca. E essa zona franca, ela traz empresas que vão produzir e vão se beneficiar desses incentivos fiscais que acontecem geralmente na exportação, tá? No nosso caso aqui do Brasil é a exportação. Sim. Então, são empresas que vão se instalando, elas criam a linha produtiva e elas usufruem da sinergia que existe hoje com o nosso terminal de cargas na importação de matérias-primas e também na nossa gestão de inventário. A gente faz a gestão de estoque deles, de matéria-prima e de produto acabado. Então a gente tem um sistema que foi desenvolvido a 4 mãos com a Receita Federal, um WMS, que ele é específico para a operação do aeroporto industrial e para quem importa matéria-prima e exporta produtos para outros países. Então esse é um modelo, digamos assim, que a gente chama de full solution aqui para o aeroporto industrial. É a empresa que usufrui 100%. E aí na evolução desse modelo, a gente passou agora, né, esse último ano estudando isso. A Fabiana Drummond, que faz parte do time do Hub Logístico, ela chegou já estudando essa evolução e a gente montou um modelo hoje que ele traz empresas que também recebem matérias-primas importadas, mas abastecem o mercado interno, ou trabalham com matérias-primas domésticas e abastecem o mercado interno. Então você tem no topo da pirâmide as empresas que exportam, no meio da pirâmide as empresas que abastecem o mercado interno. Sim. E na base da pirâmide você tem as empresas que prestam serviço. Então, que podem ter sinergias entre vários setores. Então, vocês atendem vários. Atendemos vários. Então, a gente traz mais flexibilidade para o aeroporto industrial e a gente cresce esse aeroporto industrial de uma maneira bem diversa. Isso é bem legal. E aí, o que você, nesse 1 ano e meio, o que você já percebeu de inovação e tecnologia que foi colocado desse pós-pandemia, que otimizou todo esse trabalho que vocês fazem? Primeiro a questão da inovação de processos. A gente vem inovando esses processos ao longo desses 2 anos. O aeroporto industrial ele nasceu em 2020 e numa parceria com a Clamper a gente identificou, né, as oportunidades de melhoria. E dali a gente vem aprimorando, por exemplo, os nossos processos, a nossa tecnologia, por exemplo, de gestão dos inventários. Cada vez mais a gente vem implementando melhorias, a gente vem trazendo um WMS mais robusto e agora a gente vai partir para uma solução com a Receita Federal, né, de melhoria de alguns itens que são necessários para a gente gerar melhor a operação ali. Então acho que o grande ganho que a gente teve foi o entendimento do aeroporto industrial na prática, né, com a chegada da Clamper e a parceria que eles tiveram conosco nesse desenvolvimento e o nosso WMS, que é o nosso sistema de gerenciamento dos armazéns de matérias-primas e de produtos acabados. É próprio de vocês? É nosso próprio. Vocês que... Nós desenvolvemos com uma empresa, obviamente, parceira. Participaram ali, né, a empresa, a desenvolvedora, a Receita Federal e nós aqui, BH Airport, nesse processo de construção desse WMS. E depois a Clamper veio trazendo os inputs do dia a dia para que a gente aprimorasse ele. Muito bacana. A gente não tem a menor noção de uma coisa dessa acontecendo, né? Não tem. Eu acho que é muito legal a gente ter a oportunidade de falar isso, Mariela, porque é um conceito diferente. Para você ter ideia, o conceito do aeroporto industrial ele data de 2002. Então, assim, ele tem 20 anos. É muito pouco tempo. E nós tiramos aí do papel no 18º ano, ou seja, 2 anos atrás, em 2020.
Então, assim, é muito legal você ver isso se materializando. E é o primeiro e único do Brasil. Isso que é legal É mais orgulho, mais orgulho ainda pra gente de ter conseguido tirar do papel. Não é fácil, é uma operação complexa, assim, ela tem muitos detalhes, muitas frentes. Aí você imagina que dentro da indústria você tem desde da linha de produção, que é o principal, mas você tem todos os acessórios ali. Nossa. Você tem a parte de manutenção, você tem a parte de conservação, você tem a parte de bem-estar dos funcionários. Tudo isso a gente vem desenvolvendo, a quatro mãos com a Clamper. A gente vai partir agora para uma expansão do aeroporto industrial, vai acontecer em breve. A gente tem uma fase aí que vai acontecer em 2023. A gente constrói as áreas de apoio definitivas, a gente já começou essa obra, então daqui a pouquinho a gente vai subir, vocês vão ver subindo mais edificações aqui. Eu acho que todo mundo vai prestar atenção agora do lado direito, quando estiver chegando no aeroporto vai olhar do lado direito. Sim, agora. Sem dúvida. E em breve a gente deve também expandir os galpões industriais, né? A gente tem alguns contratos sendo discutidos no setor de mobilidade, e no setor de eletrônicos, novos negócios para o aeroporto industrial, que vão catalisar cada vez mais essa operação, esse empreendimento aqui. Você já falou um pouco do que vem por aí, mas o que mais a partir de 2023 vai acontecer no aeroporto industrial, no aeroporto de Confins, né? Porque a gente está acostumado só de preocupar com a nossa bagagem, se despacha, se não despacha, se a mala chega, se não chega. Não, é legal falar nisso, né? A gente tem várias iniciativas legais ligadas à inovação tecnológica. A gente tem uma operação que é uma operação de passageiros, né, que vai acontecer agora, importante, e tecnologicamente a gente vai começar a dar soluções em que você vai diminuir a interação do passageiro no touchless, com touch, na verdade, então iniciativas touchless. Vocês vão ver um terminal mais tecnológico, mais ágil, as operações, né, no canal de inspeção, na admissão dos passageiros vai ser um pouco diferente, a nossa ideia é que seja muito mais rápida. Quando você olha para a parte de passageiros ainda, novos voos, a gente está falando de voos internacionais, a gente está falando de parcerias das empresas aéreas conosco no Centro de Inovação também, para que novas tecnologias sejam desenvolvidas para os passageiros. Nós fizemos um trabalho muito legal com a Dom Cabral, com a Fundação Dom Cabral, de planejamento estratégico, e nós olhamos a companhia aérea como nossa principal cliente. Então a gente está trabalhando em conjunto com essas empresas para desenvolvimento disso, e a gente colocando o aeroporto como prova. Então vocês vão ver também novas tecnologias para os passageiros. E para a área de cargas, vocês vão ver, né, o novo WMS concretizado. A gente colocou um novo WMS, né, dentro do nosso terminal de cargas, em que a gente está acabando com o papel lá dentro. E a gente vai, e toda a operação ela vai ser através dos pads, e vai ser toda monitorada por um sistema que vai te gerar toda a informação necessária em tempo muito mais curto, de forma muito mais otimizada, né? E ela vai linkar diretamente com a operação que a gente tem hoje, com os novos modais, com as novas operações e com os modais que a gente tem aqui. Então, muita coisa nova acontecendo. Coisa. Marcelo, mas eu quero te falar agora como usuária. Tá bom. É interessante porque essa semana é a 4ª semana seguida que eu estou indo para São Paulo, então eu passei aqui bastante nas últimas 4 semanas. Sem saber disso tudo, eu percebi um aeroporto mais ágil. Legal. Menos fila, menos espera, pessoas mais atenciosas. Sim. Isso me chamou muita atenção. Chamou ao ponto eu fiz um elogio quando eu recebi, e eu tenho o hábito de perguntar o nome das pessoas. Legal. Então eu fiz um elogio e falei, olha, tal dia fui atendida no local tal, pela pessoa tal, eu estava viajando no horário tal, essa pessoa me atendeu bem, resolveu isso, porque é diferente. Legal. Tá bem diferente. É muito bom ouvir isso de você. E eu percebi uma outra coisa também. Nos voos que partem daqui, os comissários também estão diferenciados. Legal, legal. Tá? É muito bom ouvir isso de você, que é usuária. Os comissários, a tripulação, toda responsabilidade da companhia aérea. Então, isso é um trabalho... Mas é uma cadeia. Sim, exatamente. Isso que eu ia chegar, né? Mas se você tem uma boa infraestrutura aeroportuária, se você tem hotéis aqui que acomodam bem a tripulação,
né? Se você tem uma operação ágil que facilita, né, a vida da companhia aérea, é óbvio que isso reflete em toda a cadeia. Então a nossa ideia aqui é justamente essa, como é que a gente melhora, como é que a gente faz uma operação mais eficiente, faz uma operação mais ágil, como é que a gente gera valor para a companhia aérea, como é que a gente reduz os custos operacionais dela, né, dentro das iniciativas que a gente tem aqui, como é que a gente atinge isso de maneira positiva. Então existe esse engajamento, ela vem desde o nosso presidente, que é o Kleber, passa pela diretoria lá com o Mandacaru, com o Daniel, com o Erles, que é o diretor de operações, até a gente aqui, né? Então todos nós somos gestores aqui, os analistas e, né, os assistentes, os agentes, todos eles são responsáveis por isso. Somos 329 hoje e a nossa operação ela é redonda por causa de cada uma dessas pessoas, porque todo mundo se envolve, todo mundo se engaja, existe um compromisso, né, em fazer sempre mais, melhor, com menos, né? Existe todo um desafio. Não é fácil. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Mas a gente tem essa preocupação. Então a gente cuida como se fosse nossa casa mesmo. A gente passa mais tempo aqui. Claro. E é muito legal você ver a satisfação do passageiro, esse teu relato, é super importante pra gente. Então é nessa linha. Marcelo, e é engraçado porque talvez vocês não tenham, porque se alguém chega para falar para vocês, normalmente é uma reclamação. Sim, sim. É bem provável. Ou então alguém que não fala assim, não, tá bacana, mas não fala especificamente. Exatamente. E aí eu quero te contar, eu não vou citar aqui as empresas, mas depois em off eu te conto, porque foram duas empresas distintas, tá? Uhum. Numa, eu tinha comprado uma passagem, estava junto com a do meu marido e eu precisava separar essas passagens, porque acabou que ele vinha um dia e eu vinha no outro. Eu fui extremamente bem orientada, eu fui extremamente bem atendida e com um sorriso no rosto, tá? Que bom. Isso é muito legal. Você via que não era aquela coisa forçada. Esse foi um ponto. O outro, que foi em outra companhia aérea e já foi dentro do voo, eu peguei um voo, era 10:06 da manhã. Sei. E imagina, né? Eu que tomo meu café, o que a senhora deseja? Eu falei assim, um café. Nós não temos, é água. Eu falei, tá bom. Ele falou, mas se der um tempinho, porque o voo é rápido, eu tava indo para São Paulo, eu trago pra senhora. Eu falei, tá bom. Sabe aquela coisa assim? Falou porque... queria, né? Beleza, tomei minha água, enfim, e fiquei lá esperando a hora do pouso. Você acredita que já estava, o comandante já tinha avisado que tinha iniciado a descida, chega o comissário com um copinho pra mim, senhora. Muito legal, muito legal. Eu falei, eu não tô acreditando que eu tô bebendo café nessa hora do dia. Não, que legal. Sabe, assim, e isso só acontece se lá atrás tá tudo bem. Exato. Se você tem todo um embarque tranquilo, uma operação que for suave. Não, é verdade. Porque se ele tivesse tido qualquer... estresse lá. Isso era antes de 6 da manhã. Não, muito Quer legal. dizer, ele foi me atender, já era 6 e pouco. Muito legal. Não teria esse sorriso no rosto, essa prestatividade. Resposta, né? Então legal. é bacana vocês saberem que o que vocês estão fazendo está atingindo lá na ponta, tá? Já que vocês têm essa preocupação da experiência do cliente, eu sei que vocês ficam preocupados no macro, sim. né? Com grandes proporções, mas eu quero trazer aqui, se alguém tiver uma outra boa experiência aqui no aeroporto de Confins, aproveita, coloca aqui nos comentários ou procura a gente nas redes sociais, porque é bacana saber do que é bom também. Isso é muito importante. Eu acho que é muito bom você contagiar as pessoas com a hospitalidade mineira, né? Eu particularmente adoro. Então, assim, eu acho que... Pelo sotaque já dá pra saber que não é, mas já tá um carioca mineiro. Eu tô trabalhando para ter o passaporte aqui. Mas eu acho que é muito legal a gente ter, né, essa resposta, ter esse feedback e a gente vê que realmente o que a gente faz está adiantando. Nós já fomos eleitos o melhor aeroporto pela pesquisa da SAC, que é o passageiro que faz essa pesquisa. Fomos algumas vezes, tá? O melhor aeroporto da nossa categoria, que é até 10 milhões de passageiros, né? Então, pra gente é fator assim, de muito orgulho, porque é parte de um trabalho. A gente tem uma parte também de Customer Experience aqui no aeroporto, em que a turma cuida mesmo de olhar os banheiros, olhar a limpeza, Eu ia falar essa outra questão. A limpeza de Confins, ela é diferenciada. Legal, isso é muito legal. Ela é diferenciada. A gente que anda em outros aeroportos, você chega aqui, por mais distante que seja o seu portão, tá limpo. Legal, isso é muito importante também.
Então acho que isso coroa todo um trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos, né? E eu fico muito feliz de ouvir isso de você, que é passageira, que está aqui com a gente no dia a dia. Legal, obrigado. É um outro lado que a gente precisa conhecer, precisa ouvir mais. Porque vocês estão tão... imersos na operação, né? Mas no final do dia é para isso, é para a gente ter realmente a satisfação do cliente, a gente vê que o cliente quer estar aqui, quer usufruir do aeroporto e usa o aeroporto, né, de forma positiva. Agora eu quero deixar para você ficar à vontade, deixar o seu recado a respeito Legal. da logística, da inovação, do aeroporto de Confins. Fica à vontade para falar. Obrigado, Mariela. Eu acho que inovação é um caminho sem fim, né? Ele é muito ligado ao ESG, né? A gente tem, tudo que a gente faz aqui, né? A gente está pensando realmente na parte da sustentabilidade, está pensando na melhor experiência do cliente, no bem-estar dos nossos passageiros, dos nossos funcionários, dos colaboradores, né, que trabalham aqui. E naturalmente a gente parte de uma preparação toda especial para isso, né? Olhando sempre para os processos em todas as áreas para que a gente consiga realmente conectar tudo isso e a gente trazer inovação tecnológica que vai coroar todo esse processo. Então a criação, né, da gestão de inovação no aeroporto é justamente para isso. O Centro de Inovação corrobora com isso, né? Então o aeroporto está realmente focado nesses pilares, né, de segurança, né, de sustentabilidade, né, e de inovação, para que a gente efetivamente se transforme numa potência nessas áreas e sejamos o primeiro em muitas iniciativas aí que acontecem aqui. Uma bem legal que eu não falei ainda foi uma que a gente fez aqui. Nós fizemos a primeira operação toda elétrica, veículos elétricos e equipamentos elétricos do Brasil. Quando isso? A gente fez com a Latam, se não me engano foi em setembro. De 2022? Desse ano, exatamente. Em que a gente tem a nossa operação ali, de abastecimento de energia na aeronave através de um equipamento chamado 400 Hz. Então a gente liga esse aparelho dentro na aeronave para que a aeronave tenha energia elétrica. E a gente usou um pushback, que é aquele carrinho que empurra o avião para o meio da pista, elétrico também com a Real Aviation. Então a Latam e a Real Aviation foram parceiras nossas nessa operação toda elétrica. Então foi a primeira do Brasil e foi sensacional, foi super bem comemorado. E qual é a perspectiva? A perspectiva é de redução de emissões, né, com o uso da eletricidade, a gente replicar isso para as companhias aéreas que já estão usando isso como um serviço nosso aqui no aeroporto. Já depois desse teste, outros já fizeram? Sim, outros já fizeram. E agora? Agora é uma operação que acontece naturalmente aqui no nosso aeroporto. Que bacana. Então é muito legal. Então assim, eu acho que são iniciativas como essas, né, que a gente tem que celebrar, tem que comemorar e que, cara, ajudam o meio ambiente, ajudam a sociedade, né, e fazem com que nós estejamos na vanguarda desse processo. E com consciência, com tudo que está acontecendo. Exatamente. Quem quer saber mais a respeito da BH Airport, do aeroporto industrial, desse hub de inovação e logística, desse multimodal, tudo que a gente falou aqui, aonde que as pessoas encontram mais informações, ou se elas quiserem participar do aeroporto industrial, como que elas podem procurar? Eu vou pedir para entrar em contato com a nossa área de comunicação pelo nosso site. Qual é o site? www.bhairport.com.br. Entra aqui no site, clica lá, lança uma conversa na nossa área de comunicação na nossa área de comunicação e marketing, e aí vocês conseguem se conectar com a gente. Deixem seus pontos e a gente responde para vocês. Redes sociais, vocês colocam também o que está acontecendo? Colocamos. Quem quiser acompanhar pelas redes sociais, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, a gente tem LinkedIn e a gente tem o TikTok mais recentemente também. Então, a gente está abarcando aí grande parte das redes sociais, então fiquem à vontade em nos procurarem por lá também e deixarem seus pontos pra gente. A gente responde a todos. Marcelo, foi um prazer enorme. Foi ótimo, Mariana. Foi um prazer conhecer esse outro lado aqui, né? Legal. É um prazer. E eu te digo assim, não é porque eu tô na sua frente, não. Porque Legal. se eu tivesse que te falar outras coisas, também falaria. Mas essas últimas 4 semanas, eu percebi que aqui tá bem diferente. Parabéns para vocês, viu? E que tenha cada vez mais sucesso e mais inovação aí ajudando vocês em tudo isso, viu? Não, legal, ótimo. Obrigado pela oportunidade também. E a gente está batalhando aí para a gente chegar aos níveis pré-pandemia, né? Que a gente tinha mais ou menos 11 milhões e meio de passageiros, a gente hoje está chegando praticamente aos 10 agora em dezembro. Mas eu acho 10 que em no ano. breve. Vai ser legal. Se Deus quiser. Contem com a gente, pessoal. Fico à disposição. Obrigada. Um abraço. Para você que está aqui acompanhando o Inovação na Veia, meu muito obrigada. Lembra agora de seguir a rede social, @podcast.inovação na veia e o meu Café com Mariela Parolini. Eu tenho certeza que a próxima vez que você vier a Confins,
O seu olhar vai ser outro com relação ao cafezinho que você vai tomar aqui. Eu tô te esperando no próximo episódio. Um beijo e Deus te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.